Olá, vamos então à aula de número 6, capítulo 2 do livro de Isaías. Estamos explicando versículo a versículo deste livro e fazendo um paralelo com, inclusive, eventos do Novo Testamento. Vamos então a nosso slide do capítulo 2. Temos aqui então que logo de início, Isaías capítulo 2, do verso 1 ao verso 22, com um paralelo em Miqueias, do profeta Miqueias, do capítulo 4, versículo 1 ao verso 5. Sigamos então. Verso 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Então, Isaías está falando para o povo de Judá, a respeito do povo de Judá e Jerusalém. E ele inicia o verso 2 da seguinte forma: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então veja que ele está falando para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, mas ele não está falando só do povo de Judá, nem do povo de Jerusalém. Ele está falando também de outros povos, outras nações. Nós temos aqui dois períodos importantes em Isaías. Nós temos aquele que ele fala sobre o cativeiro babilônico especificamente, mas também temos aquele que ele fala a respeito do Novo Testamento, a respeito da restauração e da intervenção que Deus faz através da vida do Messias, e em particular da segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Cristo em particular. No verso 3, nós temos: Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Veja, aqui Isaías está olhando muito além do caos do cativeiro babilônico. Ele está enxergando, ele vê o governo do Messias e a conquista das nações que nasce a partir do trabalho do Messias, com a pregação do evangelho que é capaz de transformar os ideais do homem, de direcionar a humanidade, que são essas nações, para os interesses de Deus. Nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 35, que passam céu e terra, mas a minha palavra, disse o Senhor, a minha palavra não passará. Nós vemos aqui as nações se voltando para o ensino, para a orientação de Deus. Mas nós vemos Isaías falando ao povo de Judá acerca de nações que não eram descendentes de Abraão, não vinham do sêmen de Abraão, mas estavam debaixo do amor e da graça de Deus como restaurador da humanidade. No verso 4, nós temos: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Veja, e em particular o verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías está dizendo que haveria uma restauração no relacionamento das demais nações para com o Criador. E aqui ele chama a atenção da nação de Judá, de Jerusalém, para que ela também se coloque na condição de vir, de receber. Então veja que o poder da inteligência e do governo do Senhor farão coisas que os homens não conseguem fazer, que o governo humano não consegue fazer. As armas de guerra e o grande potencial bélico, eles seriam transformados, seriam substituídos, trocados pela paz que somente o Senhor pode oferecer. E os empreendimentos humanos serão usados para quê? Para o bem e para a manutenção da vida. Então Isaías ele convida a nação de Judá a se converter, assim como essas nações já está predito na sua visão que também se converteriam. Muito bem. No verso 6, nós temos um diálogo de Isaías para com o Senhor, e ele diz assim: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo,
a casa de Jacó. Eu gosto desse paralelo porque essa colocação de Isaías, desamparaste, dá a impressão de que Deus ele abandonou Israel, abandonou Judá. Na realidade, nós vemos o motivo pelo qual Deus rejeita Israel, rejeita Judá, na continuidade da leitura. Ele diz: porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Então nós temos aqui o que diz, o que motivou o Senhor a virar o seu rosto da nação de Judá. Foi a intransigência de Judá em se misturar na sua cultura, admitir sobre a sua cultura, se relacionar na sua cultura, a cultura de povos pagãos, de abandonar a palavra, a lei dada por Moisés e as instruções que eram dadas pelos profetas, porque esses homens eram perseguidos, assim como Jesus também foi perseguido. Eles rejeitavam a insistente graça de Deus que era manifesta na sua palavra e no envio dos profetas. Nós vamos observar Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejam, que matam os profetas, aqueles que se são enviados. Não era diferente aqui no período de Isaías. Ele diz no verso 7: a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoará. Ou seja, eles estavam na condição de uma nação idólatra. Aí está os motivos, né? Estão os motivos do juízo em Judá. Aqui Isaías fala ao Senhor como quem compreende claramente os motivos que trouxeram infortúnio à nação. O pecado fez separação entre o Senhor e o seu povo. A associação, né, o incorporar as culturas dos outros povos contaminaram a nação com um ritmo de vida totalmente contrário e rebelde à sua palavra. Isaías está chamando a atenção da nação de Judá, do povo de Judá, né, do povo de Jerusalém ao arrependimento. É dessa forma. Vejamos o próximo slide. Temos no verso 10, ele diz o seguinte: vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías está dizendo àquele povo o seguinte: vocês rejeitaram a Deus. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês exaltaram as culturas populares, os deuses pagãos. Vocês se tornaram idólatras. Mas agora o Senhor virá com disciplina sobre a nação de Judá, virá com disciplina sobre a nação de Israel. E não adianta, você pode até tentar se esconder nas rochas, né? Isaías adverte ao povo que dura disciplina viria. Portanto, aqui é necessário o arrependimento. Os israelitas eles tentariam se esconder nas colinas rochosas de Jerusalém, porém nada adiantaria. Nada, ninguém escaparia da disciplina que Deus estava por realizar. Veja no verso 12. E aqui nós temos um trecho importante, uma forma interessante no falar de Isaías. Ele diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo. Ele fala do dia do Senhor. Muito importante, é que ele está vendo além do período do cativeiro babilônico. Porque no dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os
montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aqui Isaías está dizendo que toda idolatria seria aniquilada. Todo aquele que é soberbo, todo aquele que é presunçoso, todo aquele que se coloca acima da lei, acima da orientação dada, como se a sua sabedoria fosse poderosa para fazer com que a sua subsistência permanecesse e o seu poder e na sua altivez governassem a terra a que Deus aplainaria. Deus traria juízo sobre esse povo. Isaías aqui na sua revelação, né, sobre quem estariam em juízo, ele já coloca, o Senhor tratará toda a presunção, a arrogância, a soberba humana, né, que tenha se levantado contra a sua palavra. Quando eles elegiam um ídolo, quando eles adoravam um outro Deus, eles estavam dizendo nas suas ações que o Senhor não era suficiente, que a sabedoria do Senhor não era suficiente, que o poder do Senhor não era suficiente. Eles estavam exaltando outro Deus, e isto trouxe ira sobre essa nação. Não haverá cedros e carvalhos, montes altos e outeiros elevados. Ou seja, não haveriam homens fortes, e ainda que eles fossem poderosos, ou governos por mais firmes e robustos que fossem, toda a arrogância e prepotência desses que rejeitam a sua palavra seriam quebrantados e a soberba seria totalmente abatida. E o Senhor é o único a ser exaltado, né? O seu governo de justiça imperará diante da maldade dos governos e das ambições dos homens. No verso 18 nós temos: os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Veja que aqui ele não fala só do território de Judá, ele fala da terra. Por isso ele está falando do tempo do fim. No capítulo 2 nós temos a visão do tempo do fim. Ele continua: naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Interessante. A fúria do Senhor está sobre a terra. Mas Isaías diz que tem um povo, vários povos, várias nações que se converteriam, e chama a atenção de Jacó para que ela também se converta, né? Então Deus aqui, ele recebe os gentios e chama a atenção de Jacó para que se converta. E diz a eles no verso 22: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em quem é ele estimado? Aqui, esse período de juízo não adiantaria a nação de Israel estabelecer aliança com outros povos. Não adiantaria confiar no fôlego do homem, na força do homem. Semelhantemente ao descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, a idolatria e os idólatras, eles serão totalmente eliminados. E esse verso 22, nós temos que não se pode confiar nos homens em tempos de crise. Ainda que aparentemente eles sejam cheios de vitalidade, estes homens não detêm poder sobre os eventos que são governados por Deus. Não adiantaria Israel se voltar para outros povos, se aliar a outros povos, pois a disciplina de Deus os alcançaria de qualquer forma. Somente um arrependimento genuíno seria o evento capaz de remodelar a história a favor de Israel e das nações.
Muito bem, este é o capítulo 2 do livro de Isaías. Vejamos então se temos aqui alguma conclusão a esse respeito. Sim, Isaías apresenta uma visão profética sobre o futuro glorioso de Sião, a quem também conhecemos como Jerusalém, onde todas as nações buscarão a orientação do Senhor. E nós vemos que o Evangelho, quando Jesus disse que passaria céu e terra, mas a sua palavra não passaria, e o Evangelho seria pregado a todas as nações, e depois disso o fim, nós vemos que as nações, por conhecer o Evangelho e a graça manifesta no Messias, no Cristo vivo, buscariam orientação do Senhor. Ou seja, aprenderiam do Evangelho, o Espírito Santo sendo derramado a toda a carne, sobre toda a carne, traria sobre essa humanidade, sobre aqueles que de fato abraçarem a perspectiva de vida do Messias, as suas orientações, abraçarem ao Filho de Deus como aquele que salva, teriam remodelado as suas vidas e passariam a ser ensinados por Deus. A passagem aqui destaca nos últimos dias que o monte do Senhor será exaltado acima de todos os montes, e os povos de todas as nações fluirão até ele para aprender seus caminhos e andar na sua luz. É uma boa conclusão do capítulo 2 do livro de Isaías. Isaías proclama que Deus trará justiça e paz, transformando as armas de guerra em instrumentos de trabalho. Isso está no verso 2, no capítulo 2, no verso 4. Contudo, o capítulo também denuncia o orgulho e a idolatria de Israel. O povo se desviou da vontade de Deus, acumulando riquezas, adotando costumes pagãos, e como consequência, Isaías alerta esse povo que o dia do Senhor virá com juízo sobre os arrogantes e sobre aqueles que confiam em sua própria força em vez de dependerem do Senhor. Então, eles deveriam se voltar para Deus. Somente Deus será exaltado neste dia e os ídolos serão rejeitados. Algumas lições são extraídas deste capítulo. A soberania de Deus sobre as nações da terra, não é só sobre a nação de Israel, mas sobre as nações da terra. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que nos deu o seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Aqui também tem um chamado à justiça e à paz. A visão de um mundo sem guerras ressalta o desejo divino de harmonia entre os povos. Deus está interessado na paz. E a paz só é encontrada a partir dele, quando nós estamos nele. O verdadeiro governo de Deus promove justiça. E somente sob sua orientação pode haver paz duradoura. Também se fala aqui do perigo do orgulho e da idolatria. Israel, ao seguir seus próprios caminhos e confiar em riquezas e ídolos, se afastou de Deus. Essa advertência se aplica a qualquer nação ou pessoa que coloca sua confiança em coisas passageiras em vez de no Criador. E também fala o dia do Senhor e o julgamento. O capítulo enfatiza que um dia Deus trará juízo sobre os que rejeitam a sua autoridade. Isso serve como um chamado ao arrependimento e à humildade diante de Deus. Então, que nós busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Dessa forma, encerramos o capítulo 2. Faça seus comentários, coloque suas dúvidas e Deus abençoe você.